Existe uma pergunta que assombra a humanidade desde que começamos a pensar sobre nós mesmos. Uma dúvida que filósofos, religiosos e cientistas tentam responder há milênios. Nós nascemos bons ou maus? Olhe para um bebê de 6 meses. É fácil ver inocência ali. Mas durante séculos, a narrativa dominante nos disse o contrário. Nos disseram que essa criança é uma folha em branco, ou pior, uma pequena criatura egoísta, movida apenas por impulsos animais, que precisa ser domesticada, educada e punida para se tornar um ser humano decente. Freud dizia que somos lobos uns dos outros. Hobbes dizia que, sem controle, nossa vida seria brutal. Essa ideia de que o ser humano é inerentemente egoísta e violento fundou nossas leis, nossas escolas e nossa economia. Mas e se tudo isso estiver errado? E se a ciência moderna tiver descoberto que a nossa programação de fábrica não é o egoísmo, mas sim uma empatia profunda e automática? Imagine por um segundo as implicações disso. Se a gente descobrir que a competição desenfreada e a indiferença pelo sofrimento alheio não são naturais, mas sim comportamentos aprendidos, como um software com vírus instalado num computador perfeito, então toda a nossa visão de sociedade desmorona. A gente costuma ouvir: o mundo é cruel porque o ser humano é assim. Mas estudos recentes, feitos com bebês que nem sabem falar ainda, mostram que o ser humano é assim apenas quando ensinamos ele a ser assim. O que vamos explorar hoje não é autoajuda barata, é neurociência e psicologia do desenvolvimento. Vamos olhar para dentro do laboratório de bebês de Yale e entender por que, antes mesmo de saberem o que é certo ou errado, nossos cérebros já escolhem a bondade. A pergunta que vai guiar este vídeo é perturbadora. Se nós nascemos biologicamente programados para ajudar, o que diabos acontece no meio do caminho para nos tornarmos adultos tão individualistas? Para entender essa reviravolta científica, precisamos viajar até o Centro de Cognição Infantil da Universidade de Yale, liderado pelo psicólogo Paul Bloom e sua equipe. Eles desenharam um experimento genial para contornar um problema óbvio. Bebês não falam. Como você pergunta sobre moralidade para alguém que só sabe chorar e mamar? A resposta foi o teatro de marionetes. O cenário é simples. Um boneco, vamos chamá-lo de o escalador, tenta subir uma colina íngreme, mas falha repetidamente. Aí entram 2 novos personagens. O primeiro é o ajudante, que empurra o escalador para cima, garantindo seu sucesso. O segundo é o atrapalhador, que empurra o escalador para baixo, impedindo-o de subir. Depois de assistir a essa cena várias vezes, os pesquisadores colocam os 2 bonecos, o ajudante e o atrapalhador, na frente do bebê e observam qual ele tenta pegar. Lembre-se, estamos falando de bebês de 6 a 10 meses, alguns com apenas 3 meses, usando rastreamento ocular. O resultado foi avassalador. Mais de 80% dos bebês escolheram o ajudante. Isso pode parecer apenas uma brincadeira fofa, mas é uma bomba atômica na psicologia evolutiva. Esses bebês não foram ensinados sobre fazer o bem sem olhar a quem. Eles não foram à igreja, não leram ética e não ouviram palestras sobre cidadania. A preferência pelo comportamento pró-social, ajudar quem precisa, e a aversão ao comportamento antissocial, atrapalhar o outro, já estavam lá. É instintivo, e o estudo foi além. Em variações do teste, os bebês mais velhos chegavam a bater na cabeça do boneco atrapalhador ou tirar o brinquedo dele, mostrando um senso primitivo de justiça punitiva. Eles queriam que o mal fosse punido. Isso sugere que a moralidade não é uma construção cultural imposta de fora para dentro, mas uma adaptação biológica que vem de dentro para fora. Nós evoluímos para ser cooperativos, porque na selva, um humano sozinho era um humano morto. A bondade foi nossa maior estratégia de sobrevivência. Agora pense no que isso significa para você e para a forma como vemos o mundo. Quantas vezes você já se segurou para não ajudar alguém na rua porque pensou, não é problema meu, ou vão achar que sou bobo? A ciência sugere que esse pensamento cínico é o ruído, e o impulso de ajudar é o sinal.
Outros estudos, como os de Michael Tomasello no Instituto Max Planck, mostram crianças de 18 meses largando seus brinquedos imediatamente para ajudar um adulto estranho que deixou cair um objeto e não consegue alcançar. O detalhe crucial: elas fazem isso sem esperar recompensa. Na verdade, quando os cientistas começaram a dar recompensas, brinquedos ou elogios por essa ajuda, a taxa de ajuda caiu. Percebe a ironia? A nossa motivação natural é intrínseca. Nós gostamos de ajudar porque faz nos sentirmos bem. É a introdução de recompensas externas e a lógica de mercado que começam a corromper esse instinto puro, transformando uma ação de conexão humana em uma transação comercial. Se nascemos com esse superpoder da empatia, por que o mundo adulto parece tão focado no umbigo? A resposta também está nos laboratórios, e ela é um pouco mais sombria. Os mesmos bebês que amam o ajudante também mostram, muito cedo, sinais de tribalismo. Em outro estudo, quando os pesquisadores mostravam bonecos que preferiam o mesmo cereal matinal que o bebê, versus bonecos que gostavam de um cereal diferente, os bebês preferiam massivamente aqueles que eram iguais a eles. Pior, eles não se importavam se o boneco diferente, o do outro cereal, fosse tratado mal. Aqui nasce a semente do preconceito, a distinção nós contra eles. A nossa empatia biológica é forte, mas ela é originalmente desenhada para o nosso grupo próximo. O que a sociedade moderna faz, infelizmente, não é expandir esse círculo de empatia, mas sim explorá-lo para criar divisões, competições e medos artificiais. A partir do momento em que a criança entra no sistema social, começamos a bombardeá-la com mensagens que contrariam sua biologia cooperativa. Introduzimos a escassez artificial. Dizemos, só existe um vencedor. Você tem que ser o melhor da turma. Se você compartilhar demais, vai ficar sem. A escola, muitas vezes, deixa de ser um local de descoberta coletiva para virar uma arena de gladiadores por notas. O esporte infantil vira uma obsessão por troféus. Nós pegamos aquele impulso natural de ajudar, lembra do bebê que larga o brinquedo para ajudar o estranho? E o sufocamos sobre camadas de medo. O medo de não ter o suficiente. O medo de ser passado para trás. A neurociência mostra que o estresse e o medo inibem a produção de ocitocina, o hormônio da conexão, e ativam a amígdala, focada na sobrevivência individual. Basicamente, a nossa estrutura social coloca nosso cérebro em modo de emergência constante, onde a empatia se torna um luxo perigoso. Portanto, a corrupção da inocência não é um evento único, é um processo de erosão diária. É a erosão causada pela ideologia da meritocracia extrema, que nos diz que, se o outro está sofrendo, é culpa dele. É a erosão causada pelo consumismo, que nos diz que a felicidade vem de ter coisas e não de estar com pessoas. O bebê de Yale não sabe o que é marca de roupa, não sabe o que é salário, não sabe o que é status. Ele só sabe que ajudar é bom e atrapalhar é ruim. A tragédia do desenvolvimento humano moderno é que passamos os primeiros anos ensinando a criança a andar e falar e o resto da vida ensinando-a a sentar, calar e competir. Mas a boa notícia, que vamos ver agora no final, é que se a empatia é biológica, ela nunca desaparece totalmente. Ela está apenas adormecida, esperando o ambiente certo para acordar. Saber que a bondade é inata muda tudo. Significa que não estamos lutando contra a nossa natureza quando tentamos ser pessoas melhores. Estamos, na verdade, voltando para casa. Estamos removendo as camadas de medo e condicionamento que a sociedade colocou sobre nós. Quando você sente aquele aperto no peito ao ver uma injustiça, ou aquela vontade súbita de ajudar alguém, isso não é fraqueza. Isso é o seu sistema operacional original funcionando perfeitamente. A ciência provou que o cinismo é uma máscara. A empatia é o rosto real. O desafio que fica para nós não é ensinar as crianças a serem boas. Elas já são. O desafio é parar de ensinar a elas que o mundo é um campo de batalha, onde só os egoístas sobrevivem. Então, aqui vai a provocação final. Como seria a sua vida se você confiasse mais no seu instinto de bebê de Yale e menos no seu medo de adulto? E mais importante,
como podemos construir escolas, empresas e comunidades que premiem o ajudante em vez de glorificar o atrapalhador. A revolução não precisa de armas, ela precisa de lembrança. Precisamos lembrar quem éramos antes de nos dizerem quem deveríamos ser. Se este vídeo te fez repensar a natureza humana, ou se você tem filhos e quer protegê-los desse sistema competitivo tóxico, deixa seu like e compartilha. Vamos espalhar a ideia de que a bondade não é exceção, é a regra. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês nos comentários. Você acredita que o mundo te tornou mais egoísta com o tempo? Ou você luta para manter essa criança interior viva? Escreve aí, eu leio tudo. Inscreva-se no canal para continuarmos desvendando a mente humana juntos. A gente se vê no próximo vídeo. E lembre-se, você nasceu para conectar. Tchau!